Tá certo. Ô, Igor, eu vou ler aqui o texto, então você fica ligado aí na tela. No mesmo esquema Beleza. que a tela tá aí você faz a transição na hora que eu estiver falando. Tá, faço. Então tá, eu vou ler aqui para vocês primeiro. Eu vou pegar a primeira João 5. Deixa eu ir lá. Isso foi o que alguns irmãos perguntaram também, eu vi nos comentários. 1 João 5, do 6 ao 8. Tá dando retorno aqui para mim. Começou a dar eco. Não sei o que aconteceu. Aí a tela tá inteira, né? Tá inteira. Ok, diz assim, ó. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Olha aqui, o Espírito é o que dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Aí, irmãos, presta atenção. Verso 7. Pois há três que dão testemunho. Tá vendo esse colchete aqui, ó? Isso significa que o texto não se encontra nos originais mais antigos. Eu não preparei nada aqui para ficar falando de muitos textos, mas você pode fazer uma pesquisa, faz uma pesquisa você, e você vai encontrar isso. Por isso que esse texto está entre colchetes, porque não se encontra nos originais mais antigos. Então, alguém com a mentalidade trinitariana, querendo forçar a barra a todo custo, querendo enfiar a trindade pela goela, colocou aqui, ó, no céu. Há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Está aqui o Pai, né? O Pai é o Pai, a Palavra é Jesus e o Espírito Santo é uma outra, é a terceira pessoa, né? Está aqui. 1, 2, 3. E esses três são um. Aqui, ó, trindade selada. E três são o que testificam na terra. Pronto, aqui acabou até essa parte de amarelo, de colchete. Aqui acabou a invenção humana. Aí agora entra o texto bíblico. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes no seu propósito. Agora vamos ler o texto como ele é de verdade. E olha, irmãos, isso daqui é uma coisa tão absurda que até no grego koiné tá aí essa palavra, mas está entre colchete, te dando um aviso. Entendeu? E Deus permitiu que acontecesse isso não somente nesse texto, mas em muitos outros. É aí que entram os ataques dos demônios, para falar que a Bíblia é um livro que você não pode confiar, que está cheio de acréscimo humano, cheio de coisa. E tá mesmo, tá mesmo. E Deus permitiu. Deus, ele não teve medo de deixar isso acontecer com a palavra dele, porque ele preservou o grego, preservou o hebraico, levantaria homens fiéis. E é a coisa mais lógica desse mundo. Se a Bíblia é um livro antigo e passou por muitas traduções e gerações, seria até uma mentira não ter erro nenhum. E, aliás, esse seria o argumento. O demônio, o diabo iria usar argumentos da mesma maneira. Se os 4 evangelhos não entrassem em contradição, eles iriam falar, olha a piada dessa porcaria dessa Bíblia. 4 homens narrando as suas coisas, as suas visões de um tempo, e eles falam tudo a mesma coisa. Isso é mentira, na prática isso não acontece. Como existe divergências, cada um dá o seu ponto de vista, aí o argumento desses demônios são outros. Aí ó, não bate, um falou uma coisa, outro falou outra. Eles não estão satisfeitos, nunca vão ficar satisfeitos. A mesma coisa com os erros de traduções, com os acréscimos na Bíblia. Se não existisse, eles iriam falar mentira. A Bíblia passou por tantas gerações e não tem erro. Mentira, isso daí é piada. Como tem, que é a pura realidade, eles falam a mesma coisa. Cheio de erro, cheio de coisa. Não, melhor não acreditar nisso não. Entendeu? Então, só expliquei aqui para os irmãos não ficarem confusos, que Deus, ele é realista e ele não foge dos desafios. Não foge. Aí diz, o texto, vamos ler o texto como ele é de verdade, a partir do verso 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho. Agora, daqui, vem para cá.
O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Esse é o texto original, ok? Aí, o que é inventado aqui, ó, é que é no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. No céu. Ok, agora eu posso voltar. Pode me pôr na tela aí, Igor. A gente sabe que o testemunho do Espírito Santo não é no céu. Se o Espírito Santo é enviado para a terra, irmãos, aonde que é o testemunho do Espírito Santo? Na terra. Os demais textos da palavra nos ajudam a entender que isso é uma invencionice. É algo que foi colocado por goela abaixo e você aceitou. E não é só isso. Vocês entenderam o texto, né? Porque que o sangue, a água dão testemunho. Olha, quando Jesus foi ferido, aqui na lateral, saiu sangue e água. E ele foi ferido, o apóstolo Paulo diz que ele obedeceu à vontade do Espírito, do Pai. E depois, o sangue do Senhor Jesus, nós clamamos pelo sangue, é pelo sangue que nós alcançamos perdão, o sangue é o da expiação, e a água tem a água do batismo, a da palavra. Então essas coisas não são difíceis de se entender, certo? E o Espírito é o que dá testemunho. Por quê? O Espírito estava nos profetas, falando que o Filho iria vir, falando das obras do Filho. Quando o Filho veio, o Espírito Santo veio sobre ele em plenitude, e aí as profecias que estavam no Antigo Testamento começaram a recair sobre o Filho, e o Filho, pelo Espírito, começou a profetizar outras profecias que iriam acontecer durante as eras, para recair sobre ele na sua segunda vinda. Entendeu? Obra do Espírito, do Pai, que veio para o Filho. Então, o Filho subiu, agora o Espírito que procede do Pai e do Filho. Não é difícil de se entender isso. E eu não preciso de inventar uma terceira pessoa para entender o mistério. Eu não preciso de... Para crer na divindade do Filho, que o Filho é Deus com o Pai, eu não preciso de trindade para isso. Ó, trindade, abro a lata do lixo, jogo, fecho para não sair fedor de lá, mando o lixeiro levar embora e acredito na divindade do Filho. Tem pessoas que querem pôr na sua cabeça que se você não for trinitariano, você não acredita na divindade do Filho e ainda rejeita o Espírito Santo. Só porque tem testemunhas de Jeová que fazem isso e tem outras seitas que fazem isso. Você não é testemunha de Jeová e nem faz parte de outras seitas. E segundo, até onde eu sei, a minha dica, também não seja trinitariano, que você não está muito longe de heresias também. Certo? Aí... Esse texto, você entendeu ele do jeito que ele é. Então houve uma forçação de barra. Se a trindade é bíblica, não precisa de forçar a barra assim. Uma outra coisa que você vai ver nas escrituras, e eu não vou poder mostrar aqui, porque gasta tempo, vai precisar de aplicativo grego. Busca na palavra, isso daqui também vai ficar para o Pedro e para o Igor. Espírito Santo. Quando você lê na palavra, o Espírito Santo disse, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, fica mais fácil de você entender que é uma terceira pessoa. Só que no grego e também no hebraico, só que é muito mais recorrente no grego. Não vai estar escrito Espírito Santo, não vai estar escrito Pneumati Hagio, vai estar escrito Pneumati Ton Hagio, que é claramente Espírito do Santo. Isso não é invenção minha. Você pode ir no grego koiné, você pode ir no Reciptus, você pode ir em qualquer grego. Vai estar Pneumaton Hagio, Espírito do Santo. Por que não fizeram essa tradução na Bíblia? Agora eu vou jogar uma lógica para vocês, isso é bem lógico. Não são todas as vezes no grego que está escrito Pneumaton Hagio. Tem outras vezes... Eu não sei se é meio a meio, mas são muitas vezes os dois tipos, que vai estar escrito Pneumati Hagio, Espírito Santo. Em muitos textos, Espírito Santo. Só que em muitos outros vai estar escrito Espírito do Santo. Se tiver escrito Espírito Santo, Espírito do Santo, já fica mais difícil de botarem pela sua goela abaixo a ideia da Trindade. Porque aqui está falando Espírito do Santo. Pertence ao Pai, procede dele. E, aliás, quando nós vamos falar da Bíblia, né, e nós queremos mostrar que a ideia trinitariana não é bíblica, nós pegamos aquelas palavras de Jesus, o Espírito que procede do Pai. Não é? A gente pega isso, porque está escrito, procede.
Mas fica difícil a gente usar só esse texto, né? Mas imagine se na nossa Bíblia estivesse escrito muitas vezes igual no grego, o Espírito do Santo. Facilitaria para nós provar que a Trindade não é uma ideia bíblica. Então, junto aos fatos, lá em 1 João 5, você vai ter uma forçação de barra do tamanho da medida da Nova Jerusalém. 4 milhões e não sei quanto de altura, profundidade. Aquilo é uma forçação de barra, é uma bizarrice. Por outro lado, você vai ter na palavra de Deus essa forçação. Tipo assim, vamos tirar essa parte Espírito do Santo, porque vai dar a entender que está procedendo do Pai, não é uma terceira pessoa. Vamos tirar, vamos deixar só Espírito Santo. Para que fazer isso, irmãos? Para quê? A mesma coisa acontece com a palavra lei. A igreja, a plenitude da graça, né? Sola graça, a lei não, graça sim, não entenderam nada de fé. Muitas vezes vai estar escrito, no lugar da palavra iniquidade, não vai estar escrito iniquidade no grego. Vai estar escrito contra a lei, anomia. Mas eles trocaram isso e trocaram muitas vezes. Lá em Apocalipse 22 está escrito, bem-aventurado aquele que guarda os mandamentos de Deus, para que você entre pela cidade por uma das portas e tenha acesso à árvore da vida. Diz que você guarda os mandamentos de Deus e depois você vai ter acesso à árvore da vida. Não é o contrário. Você tem acesso à árvore da vida para depois guardar os mandamentos de Deus ressuscitado, glorificado. Você guarda os mandamentos de Deus aqui. Pecou? Nós temos um advogado no céu, um sumo sacerdote. Mas guarda. E aí você vai entrar por uma das portas e vai ter acesso à árvore da vida. E vida é eterna. Mas lá eles trocaram. Eles colocaram assim, bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que você entre por uma das portas. O texto não está dizendo isso. Lá em Apocalipse 7, está escrito que as pessoas lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7. Em Apocalipse 22 não está escrito isso, mas eles anularam. Ou seja, lá em Apocalipse 22, o Senhor está falando para aqueles que já lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, guarde os mandamentos. Mas a igreja da plenitude da graça, que lei não, graça sim, obras da fé não, obras não, só a fé, essa podridão calvinista, que fez isso. Na nossa Bíblia está escrito assim, e no grego, e tem traduções nossas também, se é com dificuldade que o justo se salva, aonde comparecerá o ímpio? Dificuldade é a palavra grega. Mas por que eu vou ter dificuldade, sendo que a glória não pode cair no homem, o homem não faz nada, é Deus que salvou o homem antes da fundação do mundo? Então não vamos pôr assim não. São, como é que fala? Pessoas que tiveram o poder de ir e fazer uma atualização na Bíblia, forçando a doutrina dela. Tem isso, tem o dedo podre calvinista também na Bíblia. Aí colocaram assim, se somente o justo se salva, aonde comparecerá o ímpio? Mudou, alterou o texto. Mas Deus, como ele é justo, tem várias traduções, ele deixou para você ver várias traduções. Deus sabia que o diabo ia pegar as duas traduções e falar que é mentira, está se contradizendo, não confia na Bíblia não, está tudo errado. Deus sabia. Ele não impediu de acontecer isso. É uma realidade. Basta você querer estudar. Ou seja, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem que a ideia da Trindade foi algo que meteram pela sua goela abaixo. Essa doutrina não é bíblica. Tem o dedo do diabo aí que usou homens e tudo isso começou com papa, com católicos. Não vem falar que isso é mentira não, porque é verdade. E aí veio até os dias de hoje. Entendeu? Então fica aí para vocês estudarem. Espírito do Santo, pode ver que vai estar no grego muitas vezes e não tem. E 1 João 5, do 6 ao 8, o verso 7, ali está uma invenção humana. E tem mais coisas ainda. Na minha próxima fala, se tiver uma próxima fala, porque já está 2h09, aí eu explico os gemidos inexprimíveis. Tá bom? Father, I thank you for this glorious rescue, this moment of breakthrough.
Father, I thank